No outro vídeo, nós acompanhamos a história de Aladdin, que é a reencarnação do mago mais forte de todos, mas ainda não tem a noção disso. E agora vamos continuar com sua história, e bora pro resumo. No início do anime, vemos que Morgana já não é mais escrava, e está com duas amigas, Sasha e Layla. E no meio da viagem, ela diz que não poderá ficar muito com elas, pois precisa ir para sua terra natal. Depois disso, nós temos a melhor abertura de todos os animes. Agora vemos que elas chegaram em uma cidade, mas o senhor diz que ela foi destruída por bandidos. Já de noite, vemos que Morgana está com dificuldade em dormir, pois fica se recordando do seu tempo de escravidão. De manhã, Morgana é surpreendida pela triste notícia que a caravana que ela está participando não poderá ir para seu destino, por conta dos inúmeros bandidos no caminho. Com insistência, ela diz que irá derrotar todos os bandidos, e de noite vemos que ela já partiu para o ataque. Ela pula no acampamento dos bandidos e pede com muita gentileza para eles partirem. Eles se recusam e um homem a confronta, mas apenas com um soco Morgana o derrota, e todos ficam sem acreditar. Os bandidos se preparam para o ataque, mas Morgana, no estilo capoeira, sai metendo pesado em todo mundo, e o homem na janela diz que ela faz parte do continente negro da tribo mais forte chamada de Fanades, e ele quer de todas as maneiras escravizá-las. Um corvo ataca o braço dela, e logo em seguida o homem na janela aparece e fala que vai capturá-la. Quando ela estava partindo para o ataque, ela começa a ficar tonta, e percebe que no corvo havia veneno, e acaba desmaiando. Enquanto estava desmaiada, ela tem memórias do passado, do antigo senhor a espancando. Assim que acorda, ela se depara com uma menina chamada Nadia, uma pequena menina que foi escravizada junto de seu pai e sua mãe. A menina acaba chorando quando Morgana diz a ela que ambas se tornarão escravas. Morgana a consola, falando que vai dar um jeito. Na outra cidade, vemos que Sasha e Layla estão em desespero por conta que Morgana foi capturada, e o senhor da caravana diz que está pronto para o combate. De volta a Morgana, vemos que Nadia acordou doente, e o senhor dos escravos diz que ela não serve mais para nada, mas ela ainda pode servir para ser comida das hienas, e ele ainda por cima faz Morgana assistir tudo. Enquanto Morgana tentava relutar, ela tem uma visão de seu antigo amigo, que diz que ela não é mais escrava e não precisa se submeter a isso. No momento que Nadia toca no chão e as hienas partem para cima dela, Morgana dá um pulo com todas as suas forças, e assim que toca no chão, quebra todas as suas amarras, tanto no seu coração quanto no pé, e logo em seguida dá um grito sônico e afasta todas as hienas. O senhor ficou ainda mais irritado e soltou agora todos os leões para matar ambas. O que ele não esperava é que os leões perto dela se tornam míseros gatinhos. Morgana pega as chaves e solta todos os escravos. Enquanto devolvia Nadia aos seus pais, ela se depara com Aladdin no meio dos escravos. Aladdin explica a ela que uma pedra caiu em sua caravana, e quando acordou já estava preso. Agora vemos que a caravana de Sasha está chegando com um exército, mas Aladdin com Hugo já derrotou a todos. Vemos que Aladdin já conhecia Sasha e Layla, e fica bem próximo de Sasha. Ambos, Aladdin e Morgana, se unem para ir a uma cidade chamada Balbad. Agora acompanhamos três pessoas que estão perto da cidade Balbad. No caminho, elas dizem que precisam de dinheiro, e por coincidência encontram um homem com muitas peças de ouro e que está dormindo. Agora de volta a Aladdin e Morgana, enquanto conversam, eles se deparam com um homem de agora a pouco, porém um pouco sem vestes. Ele se apresenta como Sim e explica sua história para Aladdin e Morgana, e logo em seguida eles chegam ao Balbad. Enquanto caminham, eles reparam que a cidade possui uma grande desigualdade financeira, igualzinho ao nosso Brasil aqui amado. Agora eles chegam em um hotel muito de luxo, e Sim diz que irá pagar pela hospedagem de ambos, mas assim que ele sobe a escada, ele é parado pelos guardas. Duas pessoas que estão com Sim conseguem evitar a expulsão dele, e agradece a Morgana e Aladdin. O homem fica incomodado com Sim, pois ele acabou perdendo todos os seus itens, e depois de um sermão, ele diz para Sim assumir a posição de rei, e o chama de Simba, o rei de Sintra. E logo em seguida ele vai conversar com o rei de Balbad, e pede educadamente para ele abrir as negociações marítimas novamente. O rei o responde com muito medo, dizendo que é impossível, pois há um grupo de ladrões que vem roubando a realeza e distribuindo para os pobres. Ele continua falando e diz que há um novo líder chamado Alibaba, que fez tudo ficar muito pior. Simba promete que resolverá tudo sozinho. Ao mesmo tempo, Aladdin e Morgana descobrem a verdade e ficam sem acreditar que Alibaba faria isso. No horário de almoço, Simba finalmente apresenta os homens dele. Um se chama Jafar e o outro Masrur, e percebemos que Jafar também é um Fanares, igual a Morgana. Todos ficam muito surpresos quando descobrem que Aladdin é um Magui, e finalmente Simba se apresenta como rei de Sintra, mas aparentemente ele é super famoso e somente o Aladdin não o conhece. Depois de uma longa conversa, Simba pede a ajuda de Aladdin e de Morgana para derrotar os bandidos. Já de noite, eles se separam em dois grupos para capturar os bandidos. No grupo de Simba, uma moça vem com um bebê em seu caminho, e quando se aproxima dele, tenta esfaqueá-lo. Ele desvia e pergunta o porquê
que ela está fazendo isso. Logo em seguida, chegam várias pessoas, e a mulher diz que precisa de comida, pois o filho dela está à beira da morte. O monarca, que está em sua casa, joga um pedaço de frango pela janela, e a mulher sai em desespero para poder dar comida ao seu filho, mas Simba a impede, falando que irá resolver essa situação. Do outro lado da cidade, vemos que o grupo de ladrões atacou Aladdin e Morgana, mas Hur parte para o ataque, mas em poucos instantes perde a batalha. Morgana também parte para o ataque, mas em poucos segundos é capturada, e Aladdin resolve invocar Ugo para acabar com o combate, mas ele fica muito surpreso quando Ali Baba se revela, e ele pede a Aladdin para recolher Ugo. Aladdin segue o pedido, e assim que vai conversar com Ali Baba, ele diz que eles não podem ser mais amigos. Logo em seguida o exército chega, e Ali Baba usa seu poder para escapar. No cativeiro dos bandidos, vemos que os 3 homens que roubaram Simba estão pedindo para ser recrutados no exército, e Ali Baba como líder os aceita. Enquanto Ali Baba e Cassim, que é um amigo de Ali Baba, andam, várias crianças o agradecem por eles poderem comer 2 vezes ao dia. Assim que Ali Baba chega em seu quarto, ele logo se deita em sua cama, mas é surpreendido por Morgana, que o captura e pergunta qual a razão que ele está fazendo isso. Antes que ele possa explicar, ela o pega no colo e fala que vai levá-lo até Aladdin. Enquanto isso, vemos que Aladdin está muito triste com a situação que ocorreu com Ali Baba, mas simplesmente do nada, Morgana aparece com Ali Baba. Depois de uma insistência, Ali Baba começa a explicar a história dele com Cassim. Vemos que ambos moravam na favela, sendo que a mãe de Ali Baba era uma prostituta, e o pai de Cassim era um beberrão que batia nele e na sua irmã, até que um dia o pai dele foi comprar um cigarro e nunca mais voltou. Por assim, a mãe de Ali Baba adotou Cassim e a sua irmã, mas infelizmente, depois de um tempo, a mãe de Ali Baba faleceu, e eles tiveram que se virar sozinho, até que um dia, o rei chega na favela e diz que é o pai de Ali Baba, e depois de brigar com Cassim, ele se retira e vai morar com o rei. Depois de 3 anos, vemos que Ali Baba foi se encontrar com Cassim, mas Cassim acaba o embriagando, e Ali Baba acaba contando como conseguiu fugir do palácio. E na mesma noite, enquanto Ali Baba conversava com o rei, Cassim, com seu grupo de bandidos, roubou todo o reino e incendiou tudo. Depois disso, ele fala que fugiu e começou a sonhar em conquistar as dungeons, até que se encontrou com Aladdin e finalmente conseguiu. Do outro lado da sala, vemos que Simba está escutando toda a conversa. Ali Baba continua a história e diz que enquanto estava procurando Aladdin, acabou indo para seu antigo reino, quando se deparou com a cidade em caos. De primeiro momento, ele pensou que foi o grupo de Cassim que fez isso, mas após um tempo, ele entendeu que os monarcas tentaram acabar com as favelas, assim deixando eles totalmente sem medicamentos, e Marin, a irmã de Cassim, acabou falecendo, e desde lá, eles começaram uma revolta. Com essas palavras, Cassim comoveu Ali Baba e o fez como líder do grupo. Ali Baba aparentemente está em crise, pois simplesmente não sabe mais o que fazer com seu país. Aladdin o acalma, dando uma simples paulada em sua cabeça. Ele diz que unirão forças para poder resolver o problema. E logo em seguida, Cassim chega atacando a todos. E Simba, mesmo sem seus equipamentos mágicos, consegue atacar os inimigos. Enquanto Cassim tenta fazer Ali Baba fugir, mas Hur, apenas com um empurrão, derrota metade deles. Cassim tenta atacar Simba, mas sem sucesso nenhum. E agora Simba chama Ali Baba para um combate. Para resolver isso, de líder para líder, Ali Baba invoca Amon e começa o confronto contra Simba, mas apenas com um soco ele é derrotado. Agora Simba começa um discurso muito bonito e pede para que o grupo deles permita que Simba participe da rebeldia ao governo, e todos ficam sem acreditar. E no final, com um pouco de amor e insistência, eles aceitam Simba. Ele diz que como Ali Baba é um príncipe, vai apoiá-lo como novo imperador. No dia seguinte, ele reúne todo o povo e parte para falar com o rei, mas o rei mal dá ouvidos a ele e fala que Ali Baba só não perdeu sua cabeça pela proteção de Simba. Do outro lado do reino, vemos Morgana e Aladdin, quando de repente um homem com vários pássaros negros passa do lado deles. Depois voltamos para a conversa com o rei, e um homem chamado Markio aparece e cumprimenta ambos. E logo em seguida, o homem que Aladdin viu chega, e aparentemente ele já conhece Simba, e o Simba o chama de Judau, o Magi do reino de Kou. Simba pede para o rei para abrir os negócios com o reino dele, mas o rei o responde falando que a partir de hoje eles estão debaixo do reino de Kou, e por isso não podem abrir os negócios sem a permissão do império. Já de noite, vemos que Ali Baba está se sentindo inútil, pois a conversa com o rei não teve sucesso, e vemos que ainda o povo não desistiu dele. Simba convoca o povo, e junto de Ali Baba diz que eles podem ter perdido contra o rei, mas quem estiver disposto está mais do que bem-vindo em Sintra. No mesmo momento, Judau chega e fala que quer se aliar a Simba. Enquanto ele conversa, ele repara que Aladdin é uma Magi e dá a sua mão para cumprimentá-lo. Assim que Aladdin estende, ele dá um soco em sua cara e começa a tirar sarro de Ali Baba, que foi humilhado na frente do rei. Enquanto Aladdin começa a defender Ali Baba, Judau o ataca sem nem hesitar. Aladdin se prepara para retribuir o ataque, mas Judau começa a atirar em todo mundo e Aladdin consegue atacá-lo e o surpreende
surpreende pela força dele. Agora Judao começa a atacar Aladdin, mas em vez de usar hooks, ele usa magia que era desconhecido por Aladdin, e por sorte Hugo aparece para defendê-lo. Judao não para o ataque, e logo em seguida começa a usar magia de gelo, mas Hugo mete um tapão nele, infelizmente mal causando algum dano, e ainda por cima Hugo fica muito ferido. Aladdin sobe em suas costas e dá mais força ainda a Hugo. Judao começa a fazer um discurso e explica a Aladdin que o único motivo que o está fazendo lutar é porque ele tem poder demais e não consegue se satisfazer em nenhuma luta. Acabamos de descobrir o filho do Saitama. No mesmo instante, Hugo se levanta e temos um flashback de seu passado, aonde vemos que o pedido de Aladdin quando estava vindo para a Terra era para que Hugo fosse seu amigo para sempre e viesse com ele. Hugo, com todas as suas forças, começa a atacá-lo e consegue desferir um golpe contra ele. E vemos agora que Hugo ficou muito pistola e começa a atacá-lo sem misericórdia, desferindo uma série de socos super sérios. Judao ataca com tudo e consegue enfiar uma estaca no coração de Hugo, mas mesmo assim Hugo não para e com todas as suas forças ele esmaga Judao, que fica totalmente acabado, e logo em seguida vemos Hugo preparando o golpe final. Hi guys, tudo bem? E aí, gostaram da parte 2? Eu espero que sim. Caso tenham gostado, se inscrevam, deixem um like e não esqueçam de pedir pela parte 3 nos comentários. E até a próxima.